Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um devocional? Eu quero iniciar este momento com o versículo 21 do livro de Mateus, capítulo 7, que nos diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. E desta forma nós vamos iniciar este devocional. Crentes que não é por palavras, crentes que não é pela aparência, mas que nós cristãos devemos obedecer à vontade do Pai. Muitas vezes, meus irmãos, o cristão não vai ser reconhecido pelas palavras, mas sim pelas atitudes. Muitas vezes a melhor pregação que nós iremos proferir será a pregação com a nossa vida, obedecendo à vontade do Senhor. E hoje nós vamos meditar um texto muito intrigante, que se encontra em Mateus, capítulo 2, o versículo 8. Então tome a sua Bíblia, se assente em um lugar confortável ou acesse a sua Bíblia em seu celular. Talvez você recebeu este link, Alguém lhe encaminhou esse devocional e que bom que você está aqui. Deus tem uma palavra para o seu coração. Cristo quer falar com você. Mateus, capítulo 2, o versículo 8. Vamos ao texto. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Quem está dando essa instrução aqui é Herodes. Nós sabemos que a Judéia, naquele momento, estava debaixo do poder do rei Herodes, como vai dizer o versículo 1 do capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Os irmãos também conhecem essa história. Os magos que vêm do Oriente e que a Bíblia também não dá parâmetro para os nomes. Os nomes que foram dados para estes magos foi vindo de uma tradição popular. A Bíblia também não diz que são reis. Pela tradição popular, eles recebem o nome de Gaspar, Belchior e Baltazar. Lembrando que o que eu estou dizendo aqui é apenas um caráter histórico, apenas como um ponto de informação. Mas a Bíblia não dá parâmetro para isso, a Bíblia não apresenta o nome deles. Nós sabemos que eles estão sendo guiados. E eles estão sendo guiados por uma estrela. Estrela essa que havia sido profetizada no Antigo Testamento. Por isso que eles vêm sendo guiados por essa estrela, procurando o lugar onde o Messias havia nascido. No caso, Belém. Belém, que em hebraico significa Betlehem, que significa casa do pão. É por isso que Cristo, no Evangelho de João, uma das formas a qual ele se apresenta é como o pão do céu. Então, Betlehem, Belém, casa do pão, ou seja, lá que iria gerar Cristo, o pão do céu. Agora, Jesus nasce no tempo de outro rei. E uma coisa que perturba a todo líder é o medo de ser substituído. É muito interessante que a Bíblia sempre está substituindo pessoas. Nós vemos o caso, por exemplo, de Moisés. O livro de Josué inicia com Josué pranteando porque Moisés havia sido levado a Deus. E agora quem é chamado para continuar a obra de conduzir o povo para a terra prometida é Josué. O mesmo vemos com Saul. Aliás, Saul não foi escolhido por Deus. Saul havia sido escolhido pelo povo, E aí Deus chama Davi. A todo momento nós vemos Deus substituindo pessoas, porque Deus não preza pelo ministério, Deus preza pela palavra dele. Então nós vemos vários personagens se revezando, porém o propósito de Deus permanecendo. E foi assim na nossa vida. Outras pessoas antes de nós estavam cumprindo o ofício de evangelizar. Hoje somos nós. Amanhã outras pessoas estarão à frente. E esse é o dinamismo do corpo de Cristo. Nós somos um corpo. Não existe uma peça fundamental principal. Aliás, existe. Essa peça fundamental e principal é Cristo Jesus. Cristo é a pedra angular.
Cristo é quem lançou luz a todos os personagens bíblicos. Porque pense comigo, meus irmãos, quem era Maria antes de conceber a Jesus? Quem era José antes de ser o pai adotivo de Jesus? Quem era Pedro antes de ter sido surpreendido após uma pesca frustrada por um certo Galileu? Quem era Pedro? Quem era João? Ou seja, a partir de Jesus, esses personagens recebem uma notoriedade, mas é Jesus que lança a luz a todas as coisas. Ele continua sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Cristo é a pedra angular. Sem ele, a história não haveria sido dividida entre antes e depois de Cristo. E isso perturba o coração de Herodes, porque Herodes era alguém apegado ao poder. E dura coisa é ao líder que é apegado ao poder. Porque o líder que é apegado ao poder, ele esquece até mesmo quem o colocou lá. Foi o caso de Saul. Saul não amava Deus, Saul amava o trono. E a diferença de Saul para Davi é que Davi amava o Deus que o colocou no trono. Note que quando Davi é chamado para ser rei de Israel, isso provavelmente pelos seus 15 anos, Davi é ungido, recebe uma unção. Samuel vai até a casa de Jessé e unge a Davi. Veja que não é colocado na cabeça de Davi logo de primeira uma coroa, porque a coroa cai, a coroa pode ser amassada, a coroa oxida. Muitas pessoas podem roubar. Mas veja que Deus desce sobre a cabeça de Davi não uma coroa, mas sim uma unção, porque a unção não pode ser roubada. E daí nós vemos lá no livro de 2 Samuel, depois de 15 anos, aí sim Davi se sentando ao trono. E muitas pessoas podem perguntar, mas por que demorou todo esse tempo? Esse tempo demorou para preparar Davi. O tempo que Davi esperou para se sentar ao trono foi o tempo necessário para que ele não se tornasse outro Saul. Porque todo líder ameaçado tem essa atitude que Herodes teve, o medo de ser substituído, o medo de perder o poder. E aqui Herodes, pensa nisso, tem o seu coração estremecido porque um menino nasceu. E esse menino que nasceu seria o menino que viria a trazer redenção, salvação, transformação. Então, esses magos chegam ao palácio de Herodes, guiados por uma profecia, guiados pelo desejo de saber aonde o Senhor havia nascido. E vai dizer a palavra no versículo 3 do capítulo 2, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e a toda Jerusalém com ele. Porque é assim, meus irmãos, pessoa perturbada perturba o outro. Eita glória! Pode ter certeza disso. A pessoa que não tem paz consigo, ela cria uma guerra em volta dela. Pessoas são influenciadas por isso. A perturbação que está na vida da pessoa respinga na outra. Vai dizer que Herodes se perturbou. E veja que essa história se repete, porque lá atrás Saul se sente enciumado. Saul fica com inveja depois de Davi ter vencido a Golias. E até tem um momento que as pessoas fazem uma musiquinha, que é relatado lá em 1 Samuel capítulo 18, o versículo 7. Davi tinha acabado de vencer a Golias, Vai dizer o versículo que diz: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha o que acontece. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, para mim apenas milhares. E isso tocou tão profundo em Saul, que Saul se sente ameaçado. Tem medo de perder o trono. Olha o que a obstinação pelo poder fez com Saul. Foi a mesma coisa que aconteceu com Herodes neste momento. Herodes ficou perturbado. Perturbado porque um menino nasceu. Um menino nasceu. Por isso que a palavra em Lucas vai dizer: destronou os poderosos de seus tronos.
A vinda de Jesus iria lançar luz a tudo que estava oculto, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho revela caráter. O Evangelho revela o que há de mais obscuro em nosso coração. Nós podemos esconder, meus irmãos, mas não diante do Evangelho. O Evangelho lança luz a tudo que está escondido. Por isso que Herodes se perturba. E o que ele faz? Ele junta aqueles magos e diz, enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente, ou seja, minuciosamente, perguntai, vasculhe, esquadrilhe, com muita atenção. E aí ele diz, pergunte pelo menino. E quando achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Agora, meus irmãos, nós sabíamos muito bem a intenção de Herodes. Herodes não queria adorar. Aqui tem algo muito interessante, né? Que Herodes, ele usa o termo certo, né? Ele diz a forma correta a qual nós precisamos nos portar diante de um Deus. Não sei se foi proposital, mas Herodes, nesse momento, está reconhecendo, porque tem um dito que diz assim, quando a gente encontra um professor, a gente aprende. Quando nós encontramos um mestre, nós paramos para ouvir. E quando nós encontramos Deus, a gente o adora. Então Herodes diz, olha, quando encontrar ele, me fala que eu também quero ir lá adorar. Mentira! Herodes não queria adorar. Herodes queria matar. Porque quem não entende o propósito de Deus dentro da igreja, não quer adorar, quer matar. Quem não entende o propósito do irmão dentro da igreja, vê o outro não como um irmão, vê o outro como oponente. Veja o que aconteceu com Saul, se sentiu enciumado. E o problema do ciúme, meu irmão, é o seguinte, que ele existe só na cabeça de quem está sentindo. O ciúme é pautado, muitas vezes, em cima de coisas irreais. A imaginação da pessoa. Quantos casos nós vemos aí de feminicídio, de homens que achavam, eu achei, eu tive a impressão que ela estava me traindo e no final das contas não tinha nada. Ele imaginou todo um cenário, correspondeu àquele cenário e tirou a vida de uma pessoa inocente. E aqui, Herodes se sente enciumado e ele diz, eu quero ir lá adorar. Mentira, ele queria matar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter muita sabedoria com quem nós partilhamos a nossa vida. Nós precisamos ter sabedoria com quem nós estamos abrindo a porta do nosso lar, da nossa casa. Porque o evangelho também é correr risco. Nós precisamos também ter prudência. A palavra do Senhor diz o quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor chega ao céu, mas só quem obedece ao Pai. Muitas pessoas vão chegar para nós com textos bíblicos de cor e salteado. Vão chegar pessoas, meus irmãos, sabe, com aparência de crente, com roupa de crente. Porém, as intenções são obscuras. Que o nosso olhar não seja o ponto principal. O nosso olhar, meus irmãos, ele nos engana. Aliás, o olhar enganou um profeta, justamente no episódio que eu disse de quando Samuel vai ungir a Davi. É o que está relatado em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 6. Olha o que diz. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Porque vai dizer que Eliabe era grande, era forte, era robusto, tinha aparência. Aliás, Eliabe tinha aquilo que Samuel achava que era bom. Porém, muitas vezes, nós olhamos e achamos que aquilo é bom, mas não é o que Deus acha que é bom para nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos olhar e vamos achar, nossa, isso é bom para a igreja, isso é bom para o corpo de Cristo. Opa! Mas não esqueça, o corpo não é seu, o corpo é de Cristo. A igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Então você tem que perguntar para o Senhor. Samuel foi lá com a missão de ungir o novo rei. O rei de quem? De Israel.
ungir o rei do povo que Deus tirou com o braço forte do Egito. Deus conhecia aquele povo. E à medida que Deus conhecia aquele povo, Deus sabia quem seria um bom rei para aquele povo. Mas Samuel olha a aparência. Talvez Eliabe era bom para ele. Talvez Eliabe atendia às características, às expectativas de Samuel, mas não iria atender às expectativas, não iria atender o propósito que Deus tinha para Israel. E aí Deus fala, versículo 7 de 1 Samuel capítulo 16. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. E meu irmão, não tem conversa, se Deus rejeitou, está rejeitado. Não force uma situação a qual Deus não te chamou. Deus não te chamou para tal função. Amém. Corra atrás do seu propósito, corra atrás do seu dom. E outra coisa, não tem coisa pior, meus irmãos, do que você ser bem-sucedido em algo que não é o propósito de Deus para a sua vida. Guarde isso. Não tem coisa pior do que você ser bem-sucedido no que não era o propósito de Deus para a sua vida. Porque no final das contas, você vai ficar frustrado, você vai perder tempo. Para de querer ser o que você não é. Para de querer exercer algo a qual Deus não te chamou, não te deu ferramentas para exercer. Nós vamos ver depois Davi acalmando a Saul com apenas um tocar de harpa. Por quê? Foram ferramentas que Deus deu para ele a vida inteira. Depois nós vamos ver Davi matando com uma funda, com uma pedra na funda, um grande gigante. Saul até tenta colocar nele as armaduras, mas as armaduras não eram para Davi, as armaduras eram para Saul. Ou seja, não é sobre a arma que você tem na mão, é sobre o Deus que está com você. Para de querer ter a arma do outro. Para de querer ser igual ao outro. Para de querer que o outro corresponda às suas expectativas. Se o Senhor rejeitou, está rejeitado. Se o Senhor fechou a porta está fechada. Não adianta. E ele continua dizendo no versículo 7, o Senhor não vê como homem. Olha isso, meus irmãos. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Foi isso daqui, ó. Foi isso daqui. Herodes com aparência de adorador. Herodes com palavrinhas de adorador. Mas olha o que acontece. Os magos vão, versículo 11, e entrando na casa acharam um menino com Maria. Eita glória, aleluia. Sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Meus irmãos, eles encontraram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na verdade, Herodes era governador, tá? Herodes era um governador, mas ali, quem estava diante deles era o rei. E aí vai dizer a palavra que, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Olha que coisa importante. Olha que coisa importante. A palavra aqui não diz que são 3. A palavra não diz que eles são reis, que eles são magos. São magos. Não fala aqui que são 3 magos, fala que são magos. Mas vai dizer que quando eles se apresentam diante do rei, eles abrem os seus tesouros e ofertam ouro, incenso e mirra. Ouro significando realeza, o incenso significando divindade, e essa mirra era justamente uma erva utilizada para o processo de embalsamar os corpos, que foi justamente em posse de mirra e aloés que Maria, no primeiro dia da semana, foi ao túmulo. Então aqui, a mirra era uma erva medicinal de grandes poderes e propriedades medicinais. Mas veja que eles abrem os seus tesouros e ofertam ao Rei dos Reis. Sabe o que ele está querendo dizer? Nós encontramos a verdadeira riqueza. Nós abrimos o que temos de melhor, porque a verdadeira riqueza nós encontramos este menino. E veja o versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes. Lembra que eu disse que nós vamos precisar muitas vezes que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo revele o caráter de quem é quem. Que nós não caiamos no erro que Samuel iria cair, de julgar pela aparência.
e foi avisados em sonho para não voltar junto a Herodes. E olha o detalhe, partiram para sua terra por outro caminho. Porque é isso que acontece com quem tem um encontro verdadeiro com Cristo. Ele volta por outro caminho. Isso é conversão. Conversão significa você mudar de rota. Foi o que aconteceu com Paulo, ou Saulo de Tarso. Ele estava vindo em uma direção. Vai dizer que ele vê um grande esplendor de luz. E ao se levantar, ele vai para outro caminho. Isso é conversão. É você mudar a rota. É você mudar a direção. É você entender que aquilo que você encontrou foi determinante para você mudar a sua rota. Meus irmãos, aqueles magos, depois que encontraram Jesus, foram por outro caminho. Se outrora eles iriam para um caminho que iria levar à morte, à destruição, agora eles optam por um caminho da vida. E eles não voltam para Herodes. Por quê? O versículo 16 deixa muito explícito qual eram as intenções de Herodes. Qual era? Vê aí o versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Eita! Olha o que o poder faz, meus irmãos. Aliás, o poder não, né? Olha o que o amor ao poder faz. Quando ele descobre que foi iludido, ele irritou-se. Como no versículo 3 ele ficou perturbado, agora ele fica irritado. Como ele não consegue achar aonde o menino está, como ele não consegue mandar matar um, ele manda matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Ou seja, não consegui matar Jesus? Não tem problema, eu vou usar o meu poder então para matar a todos. O importante é que a minha vontade seja prevalecida. É por isso que eu iniciei o devocional dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ao Herodes mandar matar todas as crianças em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, Herodes deixa claro qual eram as suas intenções. Não era de adorar. Não era de adorar. E quais os pontos que nós podemos trazer dessa palavra? Primeiro, discernimento em nossas relações. Nem sempre as palavras das pessoas refletem as suas verdadeiras intenções, meus irmãos. Nem sempre. Precisamos pedir a Deus sabedoria. Primeiro, sabedoria para nós não julgarmos, de forma precipitada. Sabedoria de Deus, que Deus conduza, que Deus revele. E não adianta, meus irmãos. É o que diz a palavra de Lucas capítulo 8, versículo 17. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, nós precisamos pedir, meus irmãos, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, para que o Senhor revele as verdadeiras intenções. Amém? Aliás, verdadeiras intenções por trás de ações. Outro ponto, não vamos cair no erro de Samuel. Cuidado com as aparências. Aparências enganam, meus irmãos. Aliás, tudo é uma questão de ponto de vista, né? Por exemplo, do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Né? Do ponto de vista do mar, quem balança é a terra. Tudo é uma questão de ponto de vista. Né? Herodes se apresentava como alguém interessado em adorar. E adorar Jesus, hein? Mas era movido por egoísmo e medo. Isso nos alerta a não julgar pela aparência e buscar profundidade espiritual e evitar enganos. Último ponto, propósito e vigilância. Assim como os magos que estavam atentos à orientação divina, devemos buscar direção de Deus diariamente. Ele é fiel para nos conduzir e proteger, mesmo em meio a situações difíceis ou enganosas. Talvez, meu irmão, você está participando desse devocional necessitado de uma resposta, necessitado de uma direção. Então vamos orar em cima disso.
Que Cristo Jesus venha lhe direcionar. Não há nada, meus irmãos, que está oculto que não venha a ser revelado. Que Cristo venha nos dar clareza, visão espiritual. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este devocional. Que as tuas palavras, Senhor Deus, venham fazer morada ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, tome o nosso olhar, Pai, para que tenhamos visão espiritual, para que não venhamos ser conduzidos pela aparência. Seja, Pai amado, Pai querido, no conduzir da Tua obra, seja também, ó Pai, precisamos do Teu Espírito para não pecar, para não julgar, para não sermos levianos, para não levantarmos falso testemunho contra um escolhido do Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, é o Senhor que guarda a Tua obra. A obra não é nossa, a obra é Tua, Senhor. Nós pedimos perdão pelas vezes que tomamos posições, tomamos decisões, ó Pai, baseado no nosso querer, na nossa vontade, na nossa ótica. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza a um caminho, ó Deus, que nos leve sempre a Ti, à verdade. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.